Muito boa noite a todos, estudantes de gnóstica que compareceram, posteriormente aqueles que vão assistir a este vídeo, esta videoaula. Nós estamos aqui hoje para tratar de mais um tema do nosso curso completo de gnose, no tema 85, a obtenção de resultados positivos nas práticas gnósticas. Bem, vamos começar com o esquema dizendo o seguinte, que o conhecimento então tem a sua parte teórica e a sua parte prática. Então a teoria do conhecimento, mas a sua prática a teoria mais a prática leva ao pragmatismo. Então a gente tem que o conhecimento mais a sua prática vai resultar em sabedoria. O conhecimento não praticado resulta apenas em uma teoria, mais nada mais leva. Então a gente tem que a teoria mais a prática vão dar resultados positivos se tratando de conhecimento gnóstico, e isso proporciona a construção da fé. A teoria do conhecimento gnóstico menos a prática não dá resultado nenhum, zero, né? E a pessoa fica no mundo da crença. Então, crença. Então, a teoria mais a prática de modo positivo, praticando da maneira correta, vai levar a ampliação de fé. A teoria menos a prática, a pessoa só teoriza, não pratica, fica no mundo das crenças. Então aqui permite a gente estabelecer uma diferenciação entre fé e crença e dizer aqui o seguinte, que a teoria se relaciona com a prática de modo bionívoco, né? Matematicamente falando, uma seta nos dois sentidos. Isso quer dizer que elas guardam uma relação de interdependência. Uma depende da outra. Não há teoria sem prática e nem prática sem teoria, na realidade. Tem que haver um equilíbrio entre as duas. Quando uma sobrepõe a outra, é que vem o desequilíbrio. Muito bem. E aqui, dizer o seguinte, que a crença, então, nós acreditarmos naquilo que possivelmente existe, que é real, mas que foi vivido, foi vivenciado por outros. Então o conhecimento nos deixado pelos mestres foi resultado da prática deles, eles praticaram esse conhecimento, vivenciaram, e para nós vem na forma de teoria. Nós precisamos praticá-lo para percorrer o caminho que eles percorreram. E então, aí é o seguinte, vamos supor que tenha na teoria, vamos pegar do Mestre Samael, ele tem as suas diversas práticas, então ele fala do mundo astral, das dimensões astral, os modos operantes, a técnica de como conseguir o deslocamento astral e estar lá na quinta dimensão. Então, para uma pessoa que está lendo e crê que o mestre fez isso, que ele experimentou, mas fica no mundo da crença se não colocar em prática. Agora o estudante prático vai colocar em prática e vai experimentar, pisar, palpar na quinta dimensão. Então ela vai ver que tudo isso é verdade, é real, ela passa então a ter fé. A fé então significa o estudante, a pessoa,
ser detentor do modo operandi, de como realizar aquele fenômeno. Então, essa pessoa que experimentou, ela adquiriu fé e ela sabe que num outro momento ela pode colocar em prática e obter novos resultados da sua própria maneira de operar. E aquela que leu a teoria a respeito do desdobramento astral, não colocou em prática, vai ficar eternamente no mundo das crenças. E aí é o divisor de água entre as instituições, entre as ordens místicas, as religiões. A maioria imensa das religiões, também das ordens místicas, ficam no mundo das crenças, né? Creem que aquilo é correto, que vai dar certo, né? Mas não coloca em experimento. Então a maioria das religiões preparam as pessoas para experimentar o real após a morte. E a gnose prepara para a pessoa experimentar a realidade agora em vida, né? Então essa é a diferença do pragmatismo. O pragmatismo permite a pessoa experimentar a partir de agora. E o não pragmatismo das religiões fica aguardando após a morte, uma morte que a pessoa nem quer ter, porque desconhece, mas ela crê que ali, após a sua morte, é onde ela vai obter a experiência, né? Obter o resultado daquilo que ela creu a vida toda. Muito bem. Então, um exemplo disso daí, quando Jesus andava sobre as águas, os seus apóstolos viram e ficaram assustados e também quiseram fazer o mesmo experimento. E aí, ao tentar, não conseguiam. O que ele diz? Vocês têm pouca fé ou têm pouca crença? Ele disse, vocês têm pouca fé. Exatamente, porque eles estavam vendo, né, o mestre operar esse fenômeno, então não podia dizer que não criam. Então podia falar a respeito da fé. O que eles não tinham? Eles não tinham modo operandi ainda de fazer aquilo. De também andar sobre as águas, colocar o seu corpo na quarta dimensão, que é o procedimento para sair no estado de Jina, numa prática que tem aqui, que a gnose tem. E aí Jesus ensinou para eles, também conseguiram obter o êxito e passaram a ter fé. Muito bem, então nós temos diversas formas de prática. Vamos ver. Vou colocar aqui. Está meio apagado, não está difícil de apagar. Então vamos colocar aqui formas. As formas são as maneiras. Então nós temos as práticas da recordação de si mesmo, vou abreviar aqui, recordação de si mesmo. Tem a prática da auto-observação, tem a prática do relaxamento, tem a prática da concentração, a prática da meditação. Então essas práticas elas estão relacionadas às práticas com os 3 fatores de revolução da consciência. Vou abreviar aqui 3 fatores de revolução da consciência. Então esse fator o primeiro fator é a morte, o segundo fator o nascimento, né? O segundo fator nascimento, vamos aqui, e o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Aqui, essas práticas elas se dividem em práticas objetivas e práticas subjetivas. A prática subjetiva é aquela que leva ao real. Então a única prática, aliás, a prática objetiva é aquela que nos leva à realidade, à verdade. A única prática objetiva é a morte dos defeitos. As outras práticas são consideradas práticas auxiliares. Então, vamos pegar aqui a recordação de si mesmo. Então, a prática que aprendemos a fazer
para desenvolver essa faculdade, um tanto atrofiada em todos nós, pela falta de uso. Ao começarmos a usar, essa faculdade vai desenvolvendo e nós vamos restaurá-la. Então, recordar de si mesmo é não identificarmos com as coisas da vida diária, como dizia o venerável mestre Rabulu, não identificar com as coisas externas. Então, estarmos vivenciando todas as coisas que se passam no nosso dia a dia de maneira indiferente, de maneira neutra, sem tomar partido, porque à medida que nós identificamos, uma parte da nossa consciência fica enfrascada no ego. Então, esta é a recordação de si mesmo. Da recordação de si mesmo, nós podemos passar para a auto-observação. Auto-observar é... O que é auto-observar? Então, essa pergunta a gente faz, né? Fizeram para o mestre Rabulu também, determinada vez, né? Uma certa vez. E ele respondeu: auto-observar-se é ter um olhar intenso, direcionado para os 5 cilindros da nossa máquina humana. Então, é estar vendo no intelectual os pensamentos, detalhes, qualquer pensamentozinho, né? No centro emocional, os sentimentos, no motriz, os movimentos, no instinto, instintual, né? As suas manifestações, o sexual, etc, etc. Então, isso é auto-observar-se. Da auto-observação, se parte para a prática do primeiro fator de evolução da consciência, que é a prática da morte. Então, o estudante estando recordando de si mesmo, estando se auto-observando, vai poder detectar os elementos do eu, do ego, né, que vão surgindo na sua mente. Então, estando observando, de posse dessa observação, passa para a morte. É uma prática que se faz aqui, que nós já vimos nas outras conferências, pede a desintegração desse elemento, que dentro dele tem um percentual de essência que precisa ser emancipado, né, ser retirado dali para a construção da nossa consciência. Muito bem. Então, da auto-observação. Essa é a prática relacionada ao primeiro fator. No segundo fator, também é a prática relativa ao nascimento. Então, à medida que vai se morrendo para os defeitos, vai nascendo para as virtudes. Então, a prática com o nascimento é a prática para a fabricação das virtudes e para a fabricação dos veículos existenciais do ser, para que estas virtudes possam ser manifestadas nas outras dimensões. Então, esse é um trabalho de alquimia, é um trabalho com a maituna, com a magia sexual, com a transmutação sexual. É o trabalho da cruz, é o trabalho do cruzamento. Cruzamento quer dizer nascimento, né? Ação para o nascimento. Muito bem. Então, além disso, tem as práticas de runas, exercício de runas, tem a yoga de rejuvenescimento, que são exercícios físicos, tem a mantralização e a oração, né? A oração, tem as conjurações, uma oração é uma prática mística. Muito bem. Com o terceiro fator, a prática de praticar a caridade. Há 2 tipos de caridade. A caridade material, que é aquela que dá algo material, uma ajuda para outra pessoa, na forma de saciar a sua sede, na forma de saciar a sua fome, de vestir, de curar doentes, assim por diante, como fazia Jesus Cristo. Esta é uma parte do terceiro fator, é uma obrigação de todos nós como seres humanos, é uma questão até de cidadania. E a prática mais elevada do terceiro fator, que é a prática de ensinar para as outras pessoas esses princípios divinos, né, os princípios gnósticos. Então, quando damos algo material para a pessoa, nós adquirimos também dharmas materiais. Quando damos algo espiritual, adquirimos dharmas espirituais.
quando se ensina a caridade material, ensina dar o peixe para a pessoa comer. Quando se ensina algo espiritual, dá a condição para que a pessoa pesque o seu próprio peixe. Bom, e daí, então, de maneira geral, para se fazer uma prática, o modo operandi de como fazemos, nós temos a recordação de si mesmo, que é a primeira coisa. Se não está recordando, está identificado, não vai fazer prática nenhuma. Da recordação de si mesmo, passa-se a auto-observação. Da auto-observação, aqui, pode passar-se examina como é que está a nossa respiração. Então, respiração. Da respiração, passa-se a fase seguinte, que é do relaxamento. Então, do relaxamento, passa-se a concentração. Então, aqui da concentração, pode-se partir para... Esse é o básico de qualquer prática. Temos que seguir esses passos. Daqui nós podemos direcionar para a morte, fazer a prática da morte. Pode direcionar para a prática do segundo fator, do nascimento. Pode direcionar para a prática do desdobramento. Então, se queremos praticar o desdobramento, por exemplo, então procuramos recordar de nós mesmos, verificamos se estamos nos auto-observando, examinamos a nossa respiração, porque se a respiração está ruim, a gente não consegue um relaxamento no nosso corpo. Então relaxamos nossos músculos, nosso corpo físico, relaxamos a mente também, né? E aí viremos a concentração. A concentração, então, é aquele estado dentro de todos nós em que há somente um pensamento fixo naquela única coisa durante todo o tempo que estivermos concentrados. Então, da concentração, a gente geralmente está fazendo a morte em auto-observação, de instante em instante, o dia todo. Na hora do nascimento, que é da prática do segundo fator, que é a maituna, precisa estar concentrado. Se não estar concentrado, obtém-se, fica com dificuldade na prática. E para o desdobramento, então, se queremos desdobrar, seguimos esses passos, concentramos e tentamos ou conseguimos, né, o desdobramento objetivo. E daqui também desdobramento para o plano astral, quinta dimensão, desdobramento mental, e tem o desdobramento causal, que na verdade é a meditação. Tá? Então, na meditação, o que fazemos na meditação? Quem quiser meditar, o modo é esse. Relaxa o seu corpo, concentra, quando só tem um pensamento, sabe que está concentrado. E daí a etapa seguinte vem a meditação, é quando já não há mais nenhum pensamento. Então, esta é a meditação. Então, os mestres, ao fazer as suas iniciações, o seu mestrado, deixam para nós uma série de teorias, que é o resultado das suas práticas. Essas teorias, eles desejam, né, que nós as pratiquemos para também obtermos resultados. Então, é muito grande essa vontade do mestre que o seu discípulo pratique, porque ele sabe que se não praticar, de nada adianta. Então, isto aconteceu com Jesus Cristo, que ele dizia, quem quiser vir após mim, eu não sou o primeiro e nem sou o último. Então, muitos virão, ele sabia que muitos iriam, mas quem quiser vir, tem que percorrer o caminho que eu percorri, praticar. Tem que renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir-me. Né? Então, renunciar a si mesmo significa você dissolver os seus defeitos, pegar a sua cruz, nascer para as virtudes, e seguir-me é estar trabalhando a caridade material e a caridade espiritual, como Jesus fazia, né?
Então, essa foi a maneira que Jesus deu ênfase, né, para que todos nós praticássemos, e não como as religiões desconfiguraram, né, esta ação ao colocar para as pessoas que Jesus os salvou, basta que batizasse e já estava salvo. Não, não foi isso. Ele disse: quem quiser vir após mim, tem que fazer essas coisas, né? Tem que renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Ele estava dizendo: olha, gente, eu coloquei para vocês, eu sou o Salvador, eu abri o caminho para a iniciação, tirei das mãos da elite, né? E coloquei para todos vocês, e deixei o mapa. Então está aí o caminho, mas eu não posso percorrer o caminho por você é que tem que percorrê-lo. Então foi isso que aconteceu, né? E realmente ele não pode, ele pode nos apontar o caminho, mas não pode percorrer o caminho por nós. Se ele pudesse percorrer o caminho por cada um de nós, ele conseguiria salvar todos, não perderia nenhum. Na prática não é isso que acontece. A maioria se perdem e poucos são os que se salvam. Como ele mesmo dizia, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos são exatamente aqueles que fazem o que ele fazia, que colocam em prática a teoria que nos deixou a respeito do caminho. Venerável Mestre Samael, tem um vídeo dele no YouTube que vocês podem assistir, em que ele coloca ênfase, ele pede, ele implora a todos os estudantes para que pratiquem. Ele chega a pedir de joelho em oração, com extrema humildade, um mestre pedindo para os seus discípulos para que pratiquem, porque ele sabia que o ego é muito terrível, né? O ego é indisciplinado e não gosta de prática, e tudo aquilo que ele nos deixou poderia ser perdido, né? Se não houvesse a devida prática. Então daí a sua preocupação. O venerável Mestre Rabulu passou a sua vida toda colocando a doutrina do Mestre Samael, sintetizando, colocando de uma maneira prática, né? De uma maneira sintética, para que todos pudessem praticar. Elaborou didática para isso, elaborou legislação, por fim colocou até tarefas. E ele verificou, no fim de tudo, que apesar de toda a estratégia que havia para o estudante praticar, verificou nos mundos superiores que os estudantes gnósticos, apesar da gnose estar instituída em 100 e tantos países, os estudantes não praticavam nem a autoobservação, que é o início das práticas, o básico da prática. Sem ela todos falhariam, e assim estavam falhando. Bom, então todas essas práticas têm o propósito de nos colocar em contato direto com aquilo que os mestres nos ensinaram. Tem o propósito de fazer com que nós experimentemos, que vivenciamos. O que queremos com tudo isso? Queremos a nossa libertação, a nossa liberdade. O que significa isso? Querer a liberdade significa queremos a nossa iniciação para sair da roda, a roda do Sansara, essa terrível roda das reencarnações absurdas. Então, o que fazer para obter resultados positivos nessas práticas já está aqui. Então nós devemos, para se obter o resultado positivo em qualquer prática deixado por qualquer mestre, por Jesus Cristo, por Venerável Mestre Samael, por Venerável Mestre Rabulu, é preciso que nós fazemos de maneira correta, com fé, se já tivermos algum resultado experimental, ou crendo, né, se não temos nenhum resultado, que vamos ter, com esplêndida concentração. Então temos que concentrar plenamente naquilo que estamos fazendo. Isso significa que ao fazer a prática devemos deixar mortos os nossos pensamentos, não deixar a mente voando daqui para ali, de lá para cá e acolá. Aí não se consegue absolutamente nada.
Aí, se fizermos dessa maneira, com concentração, teremos sucesso nessas práticas. Uma recomendação também que nos deixaram o mestre Samael, era muito preocupado com a leitura dos seus livros. Certa vez ele perguntou: já leram o meu livro de psicologia revolucionária? Sim, mestre, nós o lemos. Mas como vocês leram? Nós lemos assim, tipo a 500 por hora. Então ele passou uma didática de maneira correta de se ler, e o venerável mestre Rabulou também. Então, ao ler um livro gnóstico, né, que é uma literatura especial, não uma literatura dirigida para o ego, e sim uma literatura dirigida para a nossa consciência, nós temos que ler de maneira didática, não passar para frente de um versículo, como se estiver lendo a Bíblia também, sem ter compreendido plenamente, sem ter refletido sobre aquilo, né? Se não fica como conhecimento teórico, o aluno lê um livro por noite, né, pensando que é o bom, que leu tantos livros, e na prática não resulta em nada, resulta só complicação intelectual. Vai ter sua mente recheada de conceitos, e a mente recheada de conceitos é o intelecto. Muito bem. Então, nós devemos, a maneira correta de ler, nós temos que ler pouco, estudar pouco o ensinamento gnóstico e praticar muito esse pouco que se lê. O venerável mestre Rabulou vai dar o seu exemplo que, com a leitura de apenas um livro, dos 5 livros básicos deixado pelo venerável mestre Samael, é possível se obter a iniciação. Ele mesmo chegou a ler cerca de 1,5 livro. Então não é lendo 500 livros, 500 por hora, que vamos obter a iniciação, não. Tem que ler com atenção, com cuidado, observando a didática deixada por eles. Outra prática, outra coisa que devemos observar sobre nós mesmos, é a maneira que nós praticamos. E aí essa prática em nós, em todos os estudantes, vai definir qual é o seu caminho, qual é o caminho que se percorre. Há 2 caminhos: há o caminho reto, subir a montanha em linha reta, né, o caminho vertical, e o caminho espiralado, subir a montanha dando volta em espiral. Então, se nós somos desse estudante que pratica um pouco agora, outro pouco daqui a um instante, outro pouco daqui outra hora ou no outro dia, deixamos as práticas, depois voltamos a elas, somos do caminho espiral, que do caminho vertical é aquele estudante que pratica de instante em instante intensivamente. Então, o estudante do caminho espiral, do caminho vertical, ele está fazendo uma prática de maneira continuada. Não se dorme, que é a recomendação do venerável mestre Rabulou, não devemos dormir sem fazer uma prática, não deixar a mente dormir solta, né? Então, fica aí como é que se define o caminho, como é que cada um está. A prática continuada, então,